e todos aqueles que estão cultuando a Deus conosco nesta manhã. Nós vamos hoje começar aprendendo um lindo versículo da Bíblia. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo 8, a Bíblia diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos falar comigo? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse texto da Bíblia quer dizer que as flores, as árvores produzem as suas flores, as folhas caem, nascem novas flores, as plantas secam e murcham, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Ela nunca vai se acabar. É uma promessa de Deus para nós. Você já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Um brinquedo, um objeto, um equipamento, uma roupa que você gostava muito, você ficou chateado, triste porque perdeu aquela coisa? Mas alguma vez você já encontrou alguma coisa que estava perdida e o seu coração se encheu de alegria porque achou aquilo que você tinha perdido? Quando a gente faz uma reforma numa casa, que a gente a casa fica aquela bagunça, aquela confusão, e quando a gente vai colocando as coisas no lugar, às vezes se desfazendo de algumas coisas, a gente encontra alguma coisa que não via há muito tempo. Que alegria! Como é bom encontrar aquilo que a gente perdeu. E hoje nós vamos aprender uma história que está escrita aqui na Bíblia, lá nos livros de 2 Reis, nos capítulos 21 a 23, e também no livro de 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. A Bíblia nos conta a história de muitos reis que reinaram sobre o povo de Israel. Há muitos anos atrás, desde o primeiro rei de Israel, que foi Saul, muitos reis reinaram sobre aquela nação. Alguns reis foram muito bons, abençoaram o povo, amavam a Deus, levavam o povo a adorar a Deus, faziam muitas coisas boas pelo povo. Alguns reis nem tanto, não se importavam muito com o povo, não se importavam muito com a comunhão com Deus. Alguns até esqueceram um pouquinho Deus, deixaram Deus de lado e fizeram aquilo que o coração deles mandava. Mas alguns reis foram muito maus, muito ruins. Em Israel houveram reis que se esqueceram completamente de Deus e que fizeram até ídolos, imagens de escultura para substituírem a adoração a Deus. Um desses reis se chamava Manassés. Você já ouviu esse nome? Está escrito lá na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulos 21 a 23. O rei Manassés foi um rei muito mau, um dos piores reis. Eu acho que o pior se chamava Acabe, que era o marido de Jezabel, aquela mulher muito má, vocês lembram? Manassés, ele fez algumas coisas muito ruins. Ele abandonou a casa de Deus, o templo de Deus. Na verdade, sabe o que ele fez com a casa de Deus? Ele mandou construir altares para outros deuses, para um deus pagão chamado Baal. Fez uma grande estátua nas montanhas, nos lugares mais altos que se via lá em Jerusalém, em todas as cidades. Ele mandou construir estátuas, grandes estátuas daquele deus chamado Baal. E ele fazia com que o povo adorasse a esses deuses. Manassés não amava Deus, ele escravizava o povo e ele fez uma coisa muito ruim. Sabe o que ele fez? Ele consultava feiticeiros
pessoas que adivinhavam a sorte dos outros. Isso desagradava muito o coração de Deus e Deus ficou muito triste com essa situação do povo de Israel. E o rei Manassés, ele reinou 55 anos, foi muito tempo. E durante esse tempo o povo se esqueceu completamente de Deus. A casa de Deus lá em Jerusalém, em muitas cidades onde havia as igrejas de Deus, ficaram completamente abandonadas, cheias de lixo, de sujeira, destruídas. Algumas até se tornaram ruínas, caíram. Foi muito triste. Depois que Manassés morreu, passou a reinar o seu filho. Seu filho se chamava Amon e ele foi tão mal quanto o seu pai. Ele aprendeu muito bem com seu pai, não é mesmo? Aprendeu que o Deus deles era Baal, aprendeu a escravizar o povo, aprendeu a consultar os mortos e os feiticeiros. Amon aprendeu muitas coisas ruins com seu pai. Ele se tornou tão mal que ele foi assassinado pelos próprios funcionários do palácio. E Amon, ele tinha um filho. O filho mais velho de Amon se chamava Josias. E naquele tempo, quando morria um rei, o filho mais velho se tornava rei no lugar dele. Mas vocês sabem quantos anos Josias tinha quando o pai dele morreu? Ele tinha apenas 8 anos. Como é que uma criança de 8 anos pode se tornar rei de uma nação? Pois foi o que aconteceu. Josias se tornou rei aos 8 anos de idade. Quem aí tem 8 anos? Você tem 8 anos? Imagina se você se tornasse presidente do Brasil com 8 anos de idade. O que é que você faria pela nossa nação? Nosso país está enfrentando muitos momentos difíceis, muitas situações difíceis. Lá em Israel, a coisa não estava diferente. As pessoas estavam passando momentos difíceis e de repente começou a reinar um menino de 8 anos de idade. Só que aquele menino, Deus não deixou ele sozinho, desamparado. Ele tinha a ajuda da sua mãe e tinha a ajuda dos altos funcionários lá do palácio, que podiam ajudar aquele menino a se tornar um bom rei. Graças a Deus que Josias não aprendeu aquelas coisas ruins com seu pai. Ele fez diferente. Josias foi um menino que fez diferença no seu tempo. Sabia que muitas vezes tem crianças que, como Josias, aprendem muitas coisas erradas com seus pais, ou veem os seus pais fazendo muitas coisas erradas, mas às vezes essas crianças determinam no seu coração que eles vão fazer diferente. Tem crianças que foram criadas por pais que não são muito legais, que tentaram ensinar para eles coisas ruins, mas os filhos se tornaram pessoas de bem. E assim aconteceu com Josias. Josias determinou no seu coração que ele não faria o mesmo que seu pai fez, que seu avô fez, que outros reis maus fizeram. Ele determinou no seu coração que ele teria Deus na sua vida e que ele ia fazer diferença no seu tempo. Que bacana, não é, crianças? Que cada um de vocês aqui faça diferença nesse tempo, na nossa nação, no mundo que está passando por tantos problemas, por tantas dificuldades com essa pandemia, que você faça diferença aqui nesse mundo. E os anos se passaram, Josias cresceu um pouco mais, e quando ele já era um pouquinho maior, sabem o que Josias fez? Ele determinou no seu coração que ele ia reconstruir todas as casas de Deus e que ele ia levar o povo a adorar a Deus novamente. Ele ia ter um grande trabalho porque o povo nem se lembrava mais de Deus. Ninguém nem sabia
sabia onde estavam os escritos da palavra de Deus, as leis que Deus tinha dado para o povo lá através de Moisés. Eles não estavam seguindo nenhuma das leis de Deus, o povo estava totalmente desorientado. Um dia, Josias sentiu no coração que era hora de restaurar as casas de Deus. Então ele contratou pedreiros, ele contratou carpinteiros, ele contratou pintores, ele contratou muitos trabalhadores para restaurarem a casa de Deus. E Josias fez uma campanha com o povo, conseguindo ofertas, conseguindo que as pessoas doassem dinheiro para que a casa de Deus fosse restaurada. E o povo ajudou, o povo ofertou, deu do seu dinheiro para restaurar a casa de Deus. Um dia, o rei chamou o seu funcionário, o seu secretário, que era um escriba. Escriba eram as pessoas que sabiam ler bem, que sabiam escrever bem. Esse homem era secretário do rei, o nome dele era Safã. E o rei Josias chamou Safã e disse assim: olha aqui, Safã, vá até o templo. Lá está o sacerdote Ilquias, o sacerdote é que tomava conta da casa de Deus. Você vai até Ilquias e entregue aqui esse dinheiro para ele, que é para pagar os funcionários que estão lá reformando a casa de Deus. Quando Safã chegou lá no templo, Ilquias estava lá inspecionando o trabalho daqueles homens que estavam restaurando o templo de Deus. E de repente eles começaram a carregar os entulhos, pedras quebradas, tijolos, eu imagino que tinha telha, madeira. E quando eles foram carregando aquelas coisas, Ilquias, o sacerdote, viu que no meio daquele entulho todo tinha um rolo. E aquele rolo chamou a atenção de Ilquias. Era o próprio Deus que estava abrindo os olhos de Ilquias para achar uma coisa muito importante. Ele foi lá e pegou aquele rolo. Ilquias entregou esse rolo para Safã, o secretário do rei que estava ali com ele, e disse: leia para mim, o que é que está escrito nesse rolo? Quando Safã começou a ler, vocês não imaginam o que ele descobriu. Sabem o que estava escrito naquele rolo? Eram os mandamentos de Deus, eram as leis de Deus para o povo. E Safã começou a ler. E quando ele terminou de ler, o sacerdote não podia acreditar no que eles tinham achado. Eles tinham encontrado os rolos da lei de Deus. Mais do que depressa, Safã pegou aquele rolo enorme e correu para o palácio. Quando ele chegou lá, cansado de tanto correr, tão apressado que estava por aquele achado tão importante, ele entregou aquele rolo ao rei Josias e disse: rei, você sabe o que é isso, rei? É a lei de Deus, para nós é a palavra de Deus. E Safã começou a ler, e quanto mais ele lia, ao invés de Josias ficar feliz porque tinha encontrado o livro da lei de Deus, Josias começou a chorar. Ele ficou muito triste, o seu coração ficou pesado. Safã não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o rei logo lhe disse assim: eu estou chorando, porque eu vejo que nós estamos fazendo tudo errado. Nós não estamos seguindo essas leis que Deus deixou. O povo está adorando outros deuses. O que nós podemos fazer para fazer diferente, para obedecer essas leis? O que é que eu vou fazer para resgatar isso com o povo, para que o povo aprenda como deve agir? Foi um dia muito difícil para Josias. E depois dele pensar e pensar no que fazer, ele traçou uma estratégia. Mandou um aviso para todas as cidades de Israel e disse: eu quero que todo o povo se reúna em Jerusalém e nós vamos ver o que vamos fazer agora. E Josias mandou vir gente, moços, jovens, adultos, velhos, crianças e até bebês foram levados para Jerusalém.
E ali eles passaram muitas horas ouvindo a leitura da lei de Deus. E o rei Josias começou a ler aqueles rolos, e leu, e o povo atentamente ficou ouvindo. Quando o rei terminou, ele fez um apelo ao povo. Ele lançou um desafio para o povo. Olhem só o que o rei disse ao povo. Segundo Reis 23, versículo 3, diz assim: E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Todo o povo resolveu junto com Josias que eles agora fariam diferente, que eles iam seguir o Rei dos Reis, o único Deus verdadeiro. E a partir do dia seguinte, Josias convocou todo o povo para ajudar a limpar a casa de Deus, a destruir os ídolos, as estátuas, as imagens, porque Deus tinha proibido lá, você lembra nos 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem adorarás, nem a elas prestarás culto, porque há um só Deus e a nossa adoração deve ser unicamente a Deus. O povo tomou consciência, releu isso naqueles rolos e tomou uma decisão no coração de que agora eles iam seguir novamente o único Deus verdadeiro. Que coisa boa, né? Deus usou Josias naquele tempo para trazer o seu povo de volta para ele e para aprenderem novamente a amar a palavra de Deus. Josias foi um grande rei. Foi um homem muito respeitado por toda a sua nação. Olhem só o que a Bíblia diz sobre Josias lá no final do seu reinado. Nesse mesmo capítulo, em 2 Reis 23, o versículo 25, diz assim: Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. A Bíblia diz que nunca antes dele houve alguém como ele, e nunca depois de Josias houve um rei como ele. Deus usou aquela criança. E quem sabe para este tempo, Deus quer usar você, criança.